Antes de começarmos, eu preciso fazer uma pergunta para você, fã de K-pop. Você acredita que uma plateia pode marcar tanto um artista a ponto de ele prometer voltar antes mesmo de deixar o palco? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o BTS em Madrid. Mas enquanto milhares de fãs emocionavam os integrantes com uma energia impressionante, um incidente inesperado quase chamou mais atenção do que o próprio show. E o mais curioso é que nas horas seguintes, duas versões completamente diferentes dessa história começaram a circular pela internet. Hoje, aqui no K-Pop Coreia, você vai entender o que realmente aconteceu durante os shows do BTS na Espanha e ainda descobrir por que um simples detalhe no visual de Suga acabou enlouquecendo o ARMY no mundo inteiro. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos direto para as notícias. O BTS encerrou seus 2 shows em Madrid com o coração completamente conquistado pelo carinho do ARMY espanhol. Mais de 70 mil fãs lotaram o estádio em cada noite e transformaram as apresentações em uma verdadeira celebração. A energia da plateia foi tão intensa que os próprios integrantes fizeram questão de comentar sobre isso diversas vezes, tanto durante os shows quanto nas transmissões ao vivo realizadas depois das apresentações. Logo após a primeira noite, RM comentou impressionado: "O público da Espanha estava simplesmente insano." Jin concordou imediatamente, dizendo que foi uma experiência incrível. Já V foi ainda mais direto e declarou: "Para mim, eles são os número 1." No último show, Suga também fez questão de agradecer pessoalmente ao público espanhol. Ele disse que realmente queria muito estar naquele lugar e que a energia contagiante dos fãs tornou toda a experiência ainda mais especial. Além disso, prometeu que o BTS certamente voltará à Espanha no futuro. E não foram apenas os integrantes que ficaram impressionados. Nas redes sociais, fãs do mundo inteiro começaram a elogiar o ARMY de Madrid. Um comentário viral dizia: "Assistir a um show em Madrid é como assistir à final da Copa do Mundo. A energia é simplesmente absurda." Outro fã escreveu que aquela havia sido uma das plateias mais incríveis que já tinha visto em um show do BTS. Em poucas horas, milhares de pessoas concordavam com essa opinião. Mas, justamente quando tudo parecia perfeito, um episódio inesperado começou a preocupar o fandom. Vídeos publicados nas redes sociais mostravam seguranças retirando um homem do estádio e as imagens rapidamente viralizaram. Como Madrid vinha sendo elogiada pelo comportamento exemplar do público, a cena chamou ainda mais atenção. Segundo os primeiros relatos publicados por pessoas que afirmavam estar presentes no local, o homem teria colocado a segurança dos integrantes em risco. A versão que começou a circular dizia que, perto do fim da segunda parte do show, enquanto o BTS interagia próximo ao palco secundário, um indivíduo teria tentado invadir a área onde os membros estavam. Como o estádio possuía uma configuração que deixava a pista muito próxima do palco, alguns fãs afirmaram que ele aproveitou a curta distância para escalar a grade e tentar subir. Ainda segundo esses relatos, o alvo seria RM, que costuma caminhar por aquele lado do palco para interagir com os dançarinos e com o público. Os seguranças reagiram imediatamente, impediram a invasão e retiraram o homem antes que ele pudesse chegar perto do integrante. Algumas pessoas também disseram que RM foi visto recuando rapidamente para o palco principal, enquanto a equipe de segurança controlava a situação. Assim que essas informações começaram a circular junto com vídeos do momento, milhares de fãs demonstraram preocupação nas redes sociais. Ao mesmo tempo, muitos ficaram aliviados ao saber que o suspeito havia sido contido rapidamente e que ninguém do BTS sofreu qualquer tipo de ferimento. Mesmo assim, a discussão continuou crescendo. E foi justamente aí que surgiu uma nova versão da história. Uma versão que mudava completamente tudo o que os fãs acreditavam ter acontecido. No entanto, conforme mais testemunhas começaram a compartilhar seus relatos, uma história completamente diferente passou a ganhar força. Segundo fãs que estavam muito próximos do local e também da pessoa que acionou a equipe de segurança, o incidente não teria acontecido durante a apresentação. Na verdade, tudo teria ocorrido cerca de 5 minutos antes do show começar. Esse novo relato afirma que o homem sequer chegou perto dos integrantes. Ele foi identificado pela segurança ainda na área VIP, antes mesmo da entrada oficial do BTS no palco. Um fã que presenciou toda a situação escreveu nas redes sociais: "Foi muito assustador."
5 minutos antes do show começar, havia um homem agindo de forma completamente estranha na área VIP. Diziam que ele pretendia pular a grade e invadir o palco, mas foi detido antes de conseguir. Outro espectador, que afirmou estar ao lado do suspeito, revelou detalhes ainda mais preocupantes. Segundo ele, o homem estava completamente descontrolado. Ele chegou a urinar sobre uma mochila que estava no chão, fumava dentro da área do evento e ainda debochava das pessoas que observavam seu comportamento. Foi então que algumas mulheres decidiram chamar os seguranças. Poucos minutos depois, a equipe chegou rapidamente ao local e retirou o indivíduo do estádio antes que o espetáculo tivesse início. Independentemente de qual das duas versões seja exatamente a correta, uma conclusão é inevitável. A atuação rápida da equipe de segurança evitou que qualquer situação mais grave acontecesse. Nenhum integrante do BTS ficou ferido. O show aconteceu normalmente, e a enorme festa preparada pelo ARMY espanhol não foi interrompida. No fim das contas, o episódio acabou servindo apenas como um lembrete da importância da segurança em eventos desse porte. Milhares de pessoas viajam de diferentes países para viver momentos inesquecíveis ao lado de seus artistas favoritos. Por isso, qualquer atitude irresponsável coloca não apenas os artistas, mas também milhares de fãs em risco. Felizmente, desta vez, tudo terminou da melhor maneira possível. O BTS pôde concluir suas apresentações normalmente, os fãs viveram 2 noites inesquecíveis e os próprios integrantes deixaram claro que desejam voltar à Espanha muito em breve. Mas, enquanto esse assunto ainda repercutia entre o fandom, outro detalhe roubou completamente a atenção dos fãs nas redes sociais. E dessa vez, bastou um simples acessório para fazer milhões de pessoas surtarem. Estamos falando de Suga. Quem acompanha o BTS sabe que tatuagens e piercings fazem parte da imagem de muitos idols, principalmente entre os rappers da indústria do K-pop. Dentro do próprio BTS, Jungkook é o maior exemplo disso. Hoje ele possui diversas tatuagens espalhadas pelo corpo e também já apareceu usando piercings em diferentes partes do rosto, como sobrancelha e lábio. Já Suga sempre seguiu um caminho completamente diferente. Mesmo sendo um dos rappers mais respeitados da indústria, ele nunca ficou conhecido por usar tatuagens ou piercings. E justamente por isso, qualquer pequena mudança em sua aparência costuma chamar muita atenção. Foi exatamente o que aconteceu durante a segunda noite de shows em Madrid. Assim que os 7 integrantes apareceram no palco usando novos figurinos preparados especialmente para aquela apresentação, os fãs perceberam um detalhe que ninguém esperava. Suga surgiu usando um piercing na sobrancelha. E bastaram poucos segundos para as redes sociais simplesmente explodirem. O visual escolhido para Suga chamou atenção imediatamente. Além do novo figurino, ele apareceu com o cabelo penteado para o lado, deixando a testa totalmente à mostra e destacando um piercing na sobrancelha que ninguém esperava ver. O acessório combinava perfeitamente com o conceito mais urbano e ousado da apresentação, dando ao rapper uma aparência ainda mais marcante. E como era de se esperar, o ARMY entrou em verdadeiro surto. Nas redes sociais, milhares de fãs comentavam que não conseguiam desviar os olhos do novo visual. Outros diziam que Suga estava mais bonito do que nunca e que aquele pequeno detalhe havia transformado completamente sua aparência. Em poucos minutos, fotos e vídeos do momento já circulavam pelo mundo inteiro. Mas a grande dúvida era outra. Será que o piercing era realmente verdadeiro? Ou fazia parte apenas do figurino preparado para os shows? As teorias começaram imediatamente. Enquanto alguns tinham certeza de que Suga finalmente havia decidido colocar um piercing de verdade, outros acreditavam que tudo não passava de um acessório temporário. A resposta, no entanto, não demorou muito para aparecer. Nas apresentações seguintes, o piercing simplesmente desapareceu. Foi então que os fãs descobriram que se tratava apenas de um adesivo extremamente realista, preparado pela equipe de figurino para complementar o conceito das performances. Mesmo assim, isso não diminuiu em nada a repercussão. Pelo contrário, muitos fãs passaram a dizer que, mesmo sendo falso, o piercing combinava perfeitamente com Suga. Outros chegaram a brincar que, se um simples adesivo já havia causado tanto impacto, imaginavam o caos que seria caso ele resolvesse fazer um piercing definitivo, assim como Jungkook. E essa não foi a única surpresa preparada para os shows da turnê europeia. Desde o início da nova etapa da turnê, o BTS vem apostando em visuais cada vez mais ousados durante as apresentações. Na primeira noite em Madrid,
Jungkook levou o público ao delírio ao subir ao palco, usando um longo casaco de couro sobre uma camisa estrategicamente aberta, deixando parte do peito à mostra. Já no segundo dia, durante a passagem de som, ele apareceu usando um conjunto da Calvin Klein sem camisa por baixo, exibindo o físico que voltou a dominar as redes sociais. Agora foi a vez de Suga incendiar a internet com um simples detalhe que ninguém esperava. E isso mostra, mais uma vez, como qualquer pequena mudança no visual dos integrantes do BTS é suficiente para movimentar milhões de fãs ao redor do mundo. No fim das contas, os 2 shows em Madrid ficarão marcados por vários motivos. Pela energia impressionante do ARMY espanhol, pelas declarações emocionadas dos próprios integrantes, pela rápida atuação da equipe de segurança, que garantiu que tudo terminasse bem, e também pelos momentos que viralizaram nas redes sociais, como o inesperado piercing de Suga. Se depender da reação dos integrantes e dos fãs, uma coisa parece certa. A passagem do BTS pela Espanha entrou para a história como uma das mais memoráveis desta turnê. E agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que Suga deveria fazer um piercing de verdade ou prefere o visual clássico que ele sempre teve? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você gosta de acompanhar todas as novidades do BTS e do mundo do K-pop em primeira mão, continue acompanhando o K-pop Coreia. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.